Oi, líder! Hoje é dia da gente falar sobre você, né? A gente sempre bate um papo aqui toda segunda-feira. A gente fala para o líder e coisas que a gente tem que prestar atenção. Hoje eu vou falar de inteligência emocional, mas a emoção ela pode ser inteligente? Então, dificilmente ela será inteligente, porque as emoções elas têm um lugarzinho especial, mas nós podemos liderar nossas emoções. Como que a gente lidera as nossas emoções? A gente primeiro identifica, porque as emoções são boas, gente. Elas não são sempre ruins, não. Basta que elas sejam temperadas no momento certo. Porque é muito bom quando a gente sente alegria, euforia. Ai, gente, é bom demais, né? Que a gente ri. Mas a gente ri o tempo todo, demais. E, sobretudo, a gente, além de assim, passar vergonha, porque a gente, né, pode passar vergonha, de repente a gente tá falando com uma autoridade, é uma notícia triste, é um ambiente que não cabe gargalhar, e a gente tá ali sem saber lidar muito bem com a emoção, e a gente gargalha sobre tudo, a gente ri de tudo, a gente faz piadinha de tudo, não cai bem. Então, quando a gente tá fazendo muito alguma coisa, a gente tem que observar, peraí, o que está acontecendo? Por que eu estou agindo dessa maneira? Deixa eu tenho que entender o que está acontecendo. Ah, se eu choro sobre tudo, se eu dramatizo tudo, se eu reclamo de tudo. Aí, coisa chata é a pessoa que reclama o tempo todo de tudo. A gente tem que olhar pra gente, peraí, eu tô reclamando de tudo, por que eu tô reclamando? Ou eu tô reclamando sempre dessa coisa, ou sempre dessa pessoa, o que tá acontecendo? A gente tem que se observar. Então, a inteligência emocional, na verdade, é você olhar para dentro de si, observar as suas emoções, equilibrá-las e entender, né? Não, peraí, tudo bem, foi uma emoção para fugir de um perigo, foi uma emoção de autodefesa, que, ok, isso é importante que a gente tenha, que a gente desenvolva, mas se for uma emoção ali de construção, a gente tem que começar a entender se tem gatilhos emocionais. Por que eu ajo sempre assim quando acontece isso? E a gente começa a criar estratégias para que a gente possa agir diferente. E isso, sabendo seu temperamento, também te ajuda muito, tá? Ajuda muito nessas questões, você entendendo se você é quente, se você é frio, se você é úmido, se você é seco, por que você age da maneira que você age, naturalmente, e começar a desenvolver sobre isso, para que você seja um líder inspirador. Isso que diferencia um líder de um chefe. Então, primeiro, identificar seus gatilhos emocionais. Começa a prestar atenção. Peraí, toda vez que eu saio do sério é por conta disso. E a gente não pode deixar que essas questões nos dominem, nos lidere. Não, peraí. Quando a gente observa, coloca isso no papel mesmo, sabe? Nem que seja digitado no seu smartphone, aqui no seu note, aí você vai e coloca, peraí, olha, toda vez que alguém fala isso comigo, ou dessa maneira, ou nesse tom, isso me irrita e eu tenho esse tipo de reação. Tá, mas eu não vou mais reagir dessa maneira. Por quê? Porque quando acontecer isso, eu vou fazer isso e isso e isso. Coloca 3 passos, coloca 3 coisas que você vai fazer. É importante para que você comece a praticar e daqui a pouco isso vai ser natural, porque a gente consegue tomar formato, a gente consegue se lapidar, a gente consegue chegar num local onde a gente está projetando, mas para isso a gente precisa nos identificar, planejar o que vai ser feito para que a gente consiga o resultado. Então, não está satisfeito com o resultado, você tem que mudar o padrão. Porque nada muda se nada muda. Aí você fala assim, adianta reclamar do resultado? Ai, poxa vida, porque sempre acontece isso comigo? Ah, porque eu sempre reajo assim. Ou você fala assim, eu sou assim mesmo e pronto, acabou. Essa é a minha personalidade, esse é o meu temperamento e doa quem doer. Não, não é desse jeito, gente. Não foi pra isso que a gente foi criado, não. Senão, gente, acordar todo dia, ter as mesmas ações, ter os mesmos resultados, ou vidinha mais ou menos. Não vai por esse caminho, não. Vamos ser diferente, dá trabalho. Ser diferente dá trabalho. Ser moldado dá trabalho, esse crescimento, mas vale a pena. Vale muito a pena. Sabe, a gente conseguir, a gente fala, uau, olha quem eu era, olha onde eu cheguei, mas isso não pode parar, não. A gente tem que sempre melhorando, sempre melhorando. A gente tem sempre algo para melhorar. Então, primeiro, identifique seus gatilhos emocionais. Geralmente, eles aparecem quando a gente sofre algum tipo de pressão, algo, né, que nos tira ali do sério. Por exemplo, num jogo de futebol, num trânsito, talvez numa cobrança.
que alguém faz com você, né? Algo que fala assim, você não fez isso aqui, né? Sob pressão ali, você trabalhando, alguém que te alfinete. Enfim, identifique aí o que é essa, né? Para você conseguir gerar estratégias para vencer, para ser melhor. O segundo, pratique empatia. Gente, isso faz tanta diferença, que quando você entende ali, não, peraí, essa pessoa, ela foi e passou, né? Me cortou no trânsito e passou. Você pode ficar com raiva, esse pode ser um gatilho seu. Mas aí você pode pensar, poxa vida, o que será que está acontecendo na vida dessa pessoa? Ela pode estar com muita pressa porque ou ela tem que salvar alguém, ou ela teve um dia mal no trabalho, ou ela acabou de terminar algum tipo de relacionamento, alguma quebra de aliança, ela teve uma notícia ruim. Aí você fala, não, às vezes só faz isso de propósito mesmo. Se você pensar sempre dessa maneira, não, é de propósito que a pessoa faz, você não se muda. Você entende? Cara, isso é impressionante, que o outro ajuda a nos moldar. Quando a gente pensa com empatia, isso muda quem nós somos. E quando muda quem nós somos, a gente também dá expectativa para mudar o outro. Lembra da trave? A trave, que daí você tira a trave dos seus olhos para depois tirar o cisco do olho do outro, porque é mais importante você olhar para si, porque a gente só consegue tirar a trave que está no nosso olho. Aí o outro vai falar assim, uau, essa pessoa tirou uma trave do olho. Peraí, deixa eu tirar aqui o cisco que está me atrapalhando a enxergar. É desse jeito. Quando você começa a gerar essa transformação. E esse passo que eu tô te dando sobre a empatia, de se colocar no lugar do outro, isso te coloca num lugar realmente que você precisa estar. Ser empático. A pessoa me serviu um cafezinho, me serviu de qualquer jeito. Eu fui lá, eu tô pagando. Você já falou essa frase? Eu tô pagando. E às vezes a pessoa te atendeu mal. Gente, coisa chata a pessoa te atender mal, né? Motorista de Uber também. Aí você fala, ai, meu pai do céu. Mas você já perguntou? Você já teve a experiência de falar assim, fulano, como que tá a sua vida? Você tá bem? Você já teve essa experiência? Por que você não faz isso? Coloca isso em prática. Pergunta como que tá a vida daquela pessoa. Abençoe aquela pessoa. Sabe o que eu fiz uma vez? Eu acho que eu fiz só uma vez. E agora todas as vezes a minha filha menor, eu tenho que fazer isso com todos os Uberes. Imagina. Porque entram nós 4 no Uber. Então, se é bom dia, ele recebe 4 bom dias. Aí, bom dia, e vai entrando, né, um de cada vez. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. E eu notei, assim, uma vez que a gente entrou, que isso incomodou um pouquinho o Uber, porque ele tinha que responder 4 vezes bom dia. E ele ficou ali incomodado. E eu falei assim para ele, poxa, não tem como o seu dia não ser bom, porque só agora você teve 4 bons dias, porque minha família é grande, então seu dia vai ser bom. Pronto, já arranquei um sorriso dele, né? E ele já se desarmou ali e a gente começou a conversar com ele. Minha filha observou, agora todo o Uber que a gente entra, que a gente, né, bom dia, boa tarde, boa noite. Aí ela fala, mãe, fala que o dia dele vai ser bom, que a noite dele vai ser bom, que a tarde dele vai ser boa, porque a gente entrou no carro. Olha só o que a gente está gerando, porque teve empatia, teve o controle ali da questão emocional, né? A gente conseguiu equilibrar isso e a gente ainda profetizou por aquela pessoa que está prestando serviço e ela acabou prestando um serviço melhor ainda, deu o melhor dela. Por quê? Porque teve essa palavra de bênção para a vida dela. Então, pequenas coisas fazem a diferença. Então, gente, esteja com o coração atento, um olhar atento, para que você possa fazer diferença na vida das pessoas. Então, pratique essa ideia. Use pausa também de estratégia. Uma das coisas mais importantes para você manter aí o equilíbrio da autoliderança, usar pausas. Se você não se o que vai ser falado, demonstrado, reagido ali, tendo aquela reação, não é bom, segura, respira, pense de forma empática, pense numa estratégia. Já perceba que isso é um gatilho emocional e não precisa responder na hora, não precisa resolver na hora. Se a sua emoção tá lá em cima, não resolva na hora. Não assine contratos na euforia. Ai, tô muito feliz. Não assine contratos na euforia, porque você dificilmente vai perceber cláusulas que
depois podem ser cobradas de você. Não tome atitudes com raiva. A exemplo, vai bater num filho, vai chamar a atenção de um filho, você está com muita raiva, você vai espancar a criança, você vai falar coisas que não deveriam ser faladas. Então não haja na raiva. Se algum liderado seu fez alguma coisa para você, não haja com raiva. Haja com sabedoria e inteligência. E para isso, pausas são importantes. Quando Jesus foi questionado sobre o que ele iria fazer lá com a mulher adúltera, talvez ele não soubesse o que fazer. E ele deu uma pausa. E que ensinamento que ele deu pra gente? Ele foi lá e escreveu na areia antes de tomar a atitude dele. E ele falou, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E assim, do mais velho ao mais novo, todos foram deixando as suas pedras e saindo do recinto e deixando a mulher ali, no qual Jesus teve um contato diretamente com ela. Então, ele soube tratar dos opositores e soube tratar também aquela mulher que estava precisando da orientação dele. Porque ele simplesmente pausou, respirou e soube a maneira como ele iria agir, as estratégias. Então, que a gente também tenha esse exemplo e a gente use as estratégias corretas. Então, vamos lá. Identifique seus gatilhos emocionais, pratique empatia e use a pausa estratégica. Gostou dessa tríade para você ter uma inteligência emocional ou para você liderar as suas emoções? Eu diria assim, eu acho melhor, lidere as suas emoções com essas 3 dicas. Curtiu? Manda esse vídeo aí para geral, para as pessoas conseguirem também alinhar a direção, alinhar a rota, ajustar a rota e realmente a gente praticar a autoliderança. Lidere a sua vida e transforme quem está perto de você.